Hoje com um super estudo bíblico. Deus quer que tenhamos saúde? Vamos descobrir. Antes de qualquer coisa, por favor, se inscreve aí no nosso canal, nos ajude a atingir mais pessoas com o conforto e o ensino da palavra do nosso Deus. E também compartilha com algum amigo, algum familiar, nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, para juntos nós atingirmos mais pessoas. Vamos ampliar a nossa família. Combinado? Você já sabe o nosso método aqui de estudo. É o método, o sistema de perguntas e respostas. Nós fazemos a pergunta e vamos até a Bíblia para que ela nos responda. Vamos lá, nossa primeira pergunta? Então vamos. O que Deus deseja que nós tenhamos? A resposta está em 3 João, no versículo 2. 3 João é uma epístola, uma carta, bem pequenininha, já próxima ali ao Apocalipse. Diz assim o versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quem escreveu essas palavras aqui foi o apóstolo João, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Escreveu para um amigo dele, lá na época, no primeiro século, chamado Gaio. E o que nos chama a atenção aqui é que João diz que desejava a prosperidade e a saúde de Gaio. Lembre que João escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Logo, nós temos aqui um princípio. O nosso Deus deseja que nós tenhamos saúde, você e eu. E é muito óbvio, porque a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai. E nenhum pai quer que seus filhos morram de forma precoce, ou viva doente, viva triste, depressivo. Ele quer que nós tenhamos saúde. Pois bem, nossa próxima pergunta. Qual é a recomendação de Deus quanto à nossa alimentação? Vamos ver que princípio tem esse texto bíblico de agora. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Lemos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Percebeu? Não importa que você e eu vá comer, ou vá beber, ou vá fazer qualquer outra coisa, seja um exercício físico, seja praticar um esporte, seja assistir uma televisão, seja passar um tempo de recreação com amigos ou familiares, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, para exaltar o nome dele. Perceba que todas as áreas da nossa vida, elas são de importância para Deus, o nosso Criador. Ele se importa com o que a gente come ou deixa de comer, com o que a gente veste ou deixa de vestir. Tudo isso é importante para ele. Tudo isso faz parte da nossa vida cristã, espiritual, do nosso relacionamento com ele. Interessante, não é verdade? Nossa terceira pergunta é: qual era a dieta original do ser humano? Que Deus nos deu lá quando criou o ser humano no paraíso. Interessante, não é verdade? Gênesis capítulo 1. Versículo 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Você percebeu que a dieta, a alimentação original do ser humano era a alimentação crua? Frutas, coisa crua, in natura. E depois, com a entrada do pecado, o homem passou a cozinhar os alimentos. E depois, quando você vai ler ali Gênesis capítulo 6, 7, 8, quando acaba o dilúvio, os capítulos 6 a 8 de Gênesis é toda a narrativa, a história do dilúvio universal lá no tempo de Noé. Quando termina a história do dilúvio, em Gênesis no capítulo 9, logo ali nos primeiros versículos, Deus dá então a sua permissão para que faça parte, a partir de então, na dieta do ser humano, o consumo de carne, o consumo de animais. Até então, a ordem divina é que o ser humano deveria apenas consumir alimentos crus. E se você ler ali na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 5, quando fala dos primeiros descendentes de Adão, você percebe que aquelas pessoas elas viviam 800, 900 anos, quase 1000 anos. O Metusalém, ou Matusalém, um dos descendentes de Adão,
foi o homem que mais viveu. Ele chegou a 969 anos. E muito disso se dá por conta da alimentação natural que eles tinham. Hoje em dia, na atualidade, existe no mundo as chamadas zonas azuis, que são 5. Depois você pode pesquisar sozinho no Google, no YouTube, caso você queira. E existe um padrão em comum entre todas essas zonas azuis. A alimentação das pessoas geralmente é uma alimentação vegetariana, ou caminha muito próxima ali da alimentação crua. Não estou pregando aqui para você agora que todos nós devamos comer a alimentação crua e nos abster de alimentos cárneos, nos tornar vegetarianos. Não estou falando isso. Mas é uma coisa interessante se pensar, porque a alimentação original que Deus deu para o ser humano foi essa. E se você ler em alguns textos bíblicos, por exemplo, Isaías, você vai perceber ali no capítulo 65 que a nossa vida na nova terra, depois que Deus restaurar todas as coisas e passar esse tempo de pecado, na nossa vida futura, nós vamos voltar a não mais fazer uso de alimentação cárnea, de comer animais. Vamos comer apenas frutas, coisas cruas, sabe? E a ciência hoje em dia já comprova que o uso de uma dieta vegetariana ou crudívora é uma dieta mais saudável, entende? Você pode perceber que existe um indicador bíblico para isso. Vamos à nossa próxima pergunta. O que Deus pede para que nós evitemos de ingerir, de beber? A resposta está em Provérbios, no capítulo 29. É o livro vizinho do livro de Salmos, mais ou menos no meio da Bíblia. Provérbios 29, versículo de número 31. Perdão, me equivoquei. Provérbios capítulo 23, versículo 31. Lemos: Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, e se escoa suavemente. Aqui é um conselho, diz para nós nem mesmo olharmos para o vinho quando ele se escoa pelo copo. Naquela época, quando esse texto foi escrito, a bebida alcoólica mais ingerida era o vinho. Daí a recomendação para se abster, para se evitar do consumo de vinho. A Bíblia, lá no Novo Testamento principalmente, vai ter conselhos fortes a respeito, falando contra a bebedeira, contra a bebedice, contra o embriagar-se, chegando a afirmar, inclusive, se não me falha a memória, em 1 Coríntios 6, ali versos 9, 10 e 11, que aqueles que se embriagam, que praticam a bebedeira, não vão herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Texto forte, bastante pesado. E alguns apregoam que o cristão ele pode fazer um uso moderado de bebida alcoólica. E tudo bem, eu não vou jogar pedra contra os meus queridos irmãos e as denominações cristãs, as igrejas que têm esse ensino. Ok, tudo bem. Mas eu sou de opinião que nós devamos evitar o uso de bebida alcoólica, por vários motivos. Aqueles que têm algum problema de alcoolismo ou já tiveram no passado, mesmo um uso pequeno ou moderado da bebida alcoólica, pode acender nele o desejo de voltar a tornar-se alcoólatra. E já é comprovado pela ciência que a bebida alcoólica, independente da dose que ela for ingerida, mesmo em pequena quantidade, ela mata as células do ser humano e ela já altera o nosso nível de lucidez. Se você for fazer o teste do bafômetro, o policial parar você na estrada, você estiver dirigindo, ainda que você tenha bebido uma pequena quantidade, uma latinha, vai acusar ali, na ferramenta do policial, que você ingeriu bebida alcoólica e você corre risco de ser multado. E Deus, quando criou Adão, quando criou a Eva, o ser humano, o que ele deu para o ser humano ingerir é água. E a alimentação que ele deu foi alimentação crua. Isso é um indicativo de qual é o plano de Deus nessa área da nossa vida. Deus deseja que nós não sejamos viciados, não sejamos dependentes de nada, nem de bebida alcoólica e nem de nada. Nós não precisamos disso para nos alegrar, para sermos felizes. Próxima pergunta, vamos continuar nosso estudo. Já está se aproximando do final. Hoje é um estudo um pouco mais breve, mais curto. O que o Senhor Deus pede que nós evitemos de comer? Vamos ler um texto aqui um tanto quanto polêmico,
mas está na Bíblia e faz parte do nosso assunto, do nosso estudo de hoje, e eu entendo que nós precisamos ler também. Levítico, capítulo 11, é o terceiro livrinho da Bíblia. Gênesis é o primeiro livrinho, depois Êxodo, o terceiro livro é Levítico, capítulo 11. Vamos ler aqui uns poucos versículos. Aqui em Levítico 11 está a lei dos animais que o Senhor Deus pede que nós não comamos, ok? O bom seria se nós todos nos tornássemos vegetarianos. A ciência já comprova que é algo saudável para a nossa saúde. Mas se nós vamos escolher fazer uso de alimentos carnes, que seja pelo menos aqueles que Deus permite, aqueles que Deus concorda. Levítico capítulo 11, versículo 3. Aqui traz algumas das características dos animais que nós podemos fazer uso na nossa alimentação. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Aqui diz que dos animais que andam pela terra, nós podemos fazer uso e ingerir os animais que têm a unha, a patinha aberta, fendida e que rumina, como a vaca, o boi, a ovelha, a cabra, por exemplo, o veado. Eles mastigam o alimento e eles engolem. E depois que o alimento chega ao estômago, ele volta para a boca e o animal mastiga novamente e engole. E fica naquele processo lento, demorado, entende? Essas são as características dos animais que nós podemos fazer uso. O versículo 9 fala das características dos peixes, tanto dos rios quanto dos mares, que nós podemos e os que nós não podemos comer. Diz assim: de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Você percebeu as características? Aqui diz que o peixe deve ter as barbatanas, aquelas nadadeiras que o peixe tem, e também as escamas, ok? Ou seja, aqui então tira de nós os peixes que não têm escamas, como nós chamamos comumente de peixe de couro, não é assim? Fidalgo, cascudo, surubim, existem mandi e muitos outros tipos de peixes. Aqui tira também de nós tartaruga, jacaré, arraia, alguns desses tipos de peixe eu já cheguei a fazer uso. De repente você também, depende do lugar onde você mora. Mas isso foi no passado. O texto bíblico nos aconselha apenas fazer uso de peixes que têm nadadeira e que têm escamas. Saindo disso, nós não podemos fazer uso. E aqui mais abaixo, eu não vou me deter, não vou ler, fala das características das aves que nós podemos fazer uso. Na verdade, as aves não há uma característica. As aves aqui, as que é permitido que a gente coma e as que não é permitido que a gente coma, vai ser de acordo com a raça, com a espécie da ave. Se a ave for de acordo com alguma espécie, alguma família, como a família, por exemplo, do urubu, é proibido da gente fazer uso. Por exemplo, o peru, a galinha, nós podemos fazer uso. Ainda bem, né? Eu aprecio uma galinha de caldo. De repente, você que está me assistindo também. Pois bem, essa é a lei dos animais que nós podemos e os que nós não podemos comer. E vamos fechar aqui com o texto de Isaías 66. A pergunta que eu vou fazer antes da leitura é uma pergunta um tanto quanto forte. Quem serão as pessoas que Deus não salvará no fim do mundo, quando Cristo voltar a essa terra para buscar os seus filhinhos? Vamos descobrir. Isaías capítulo 66. Eu fico até suando frio aqui agora. Isaías 66, versículos 15 até o 17. Encontrei. Diz assim: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Agora o 17. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco,
Coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Uau, mas que texto forte é esse? O texto diz que na volta do Senhor ele voltará com fogo e diz que muitos serão os mortos, os que serão destruídos na volta do Senhor, quando ele voltar no céu para buscar os seus filhos. Muitos serão destruídos. E aqui ele faz menção a algumas pessoas que não poderão ser salvos. E ele inclui aqui aqueles que se alimentam dos animais, daqueles alimentos que ele proíbe, que viola a lei dele de alimentação. É uma coisa aqui um tanto quanto pesada, não é verdade? Mas eu e você não precisamos nos desesperar. Lá na frente, no livro de Atos dos Apóstolos, está escrito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, quando nós ignorávamos alguma verdade dele, como está registrado aqui na palavra de Deus. Mas agora, a partir do momento que eu tenho conhecimento disso, agora sim ele vai me julgar se eu estou colocando em prática esse conhecimento, que agora eu desfruto, esse conhecimento que vem dele. No caso, as leis dos animais limpos e dos animais imundos. Tá bom? Algum tempo atrás, meus amigos, eu tinha um amigo, eu trabalhava na construção civil, sabe? Lá no estado de Goiás. E eu tinha um amigo meu que ele estava frequentando uma igreja evangélica, mas ele ainda não tinha se batizado na igreja. E ele tinha muitas dúvidas da Bíblia. Ele via que eu levava todos os dias para o trabalho uma Bíblia pequenininha, bem pequenininha, que cabia no meu bolso. Mas era uma Bíblia completa, tinha o Antigo e o Novo Testamento. E ele percebia que todos os dias, em algum momento, quando tinha uma folguinha, no momento do almoço, por exemplo, eu gostava de ler um pouco da Bíblia. E ele começou a me fazer perguntas, ele percebeu que eu estudava bastante a Bíblia, até que um dia ele entrou nesse assunto da alimentação. E eu tirei todas as dúvidas dele, sabe? Ele falou assim, mas Jesus não disse que o que contamina o homem é o que sai da boca, é o que está no nosso coração? E eu li os textos bíblicos para ele, expliquei direitinho, e disse para ele que Deus tem as leis dos animais limpos e imundos, e que de fato o coração humano é mau. O coração humano quer pecar, quer fazer as coisas erradas, inclusive desobedecer às leis de animais limpos e imundos. E ele fez várias perguntas. Ele falou para mim, eu li em Atos capítulo 10, que Jesus mandou Pedro comer todo tipo de animal. E eu li com ele o texto de Atos capítulo 10, mostrei para ele que ali o Senhor estava mostrando que Pedro não deveria considerar os gentios impuros, mas os gentios também poderiam ouvir a palavra de Deus. Então aquele lençol que Pedro viu em visão era um lençol simbólico, até porque era uma visão. Não tinha como Pedro ir lá e comer aqueles animais em cima daquele lençol, era apenas uma visão. E tinha um significado, que era a questão da pregação do evangelho aos gentios. E eles iriam se converter também, não poderíamos considerar eles como imundos. Eu respondi todas as dúvidas dele dentro da Bíblia. E ele passou a acreditar nessa verdade que está na Bíblia, as leis dos animais limpos e dos imundos. E eu quero apelar também ao seu coração. Se você ficou convencido pela Bíblia, pelo que está escrito aqui, de tudo que nós lemos sobre o que nós devemos comer ou não comer, beber ou não beber, eu quero pedir que você aplique na sua vida a partir de hoje. Leve isso em consideração. A partir de agora você não é mais ignorante, você já tem esse conhecimento. E Deus vai querer prestar contas de você pelo conhecimento que você tem, tá bom? Eu peço que, em nome de Jesus, você faça uma oração, você peça a Deus que Ele lhe ajude. E certamente Ele vai lhe ajudar a colocar em prática o conhecimento, o aprendizado que você desfrutou hoje. Vamos orar comigo para que o Senhor nos ajude? Oremos. Pai Celestial, ajuda esse querido amigo e essa querida amiga que acabou de estudar a Bíblia agora comigo, através desse vídeo, a colocar em prática o que aprendeu agora com esse estudo. Ajuda essa querida pessoa a não fazer uso daquelas coisas que não são saudáveis, que não fazem bem, e que o Senhor sabe o porquê o Senhor nos vedou, nos proibiu. Ajuda-nos, nos dá força para fazer a Tua vontade nesse mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir, por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de jeito nenhum, né, de dar aí o seu like, o seu gostei, o seu joinha e de compartilhar com algum amigo esse vídeo, tá bom? E não se esqueça também, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.